Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Luigi e hoje vamos dar continuidade no nosso curso de matemática básica. Aula de hoje, frações. Então, frações parte 1. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. A aula de hoje é voltada para a parte de fração, são os números racionais. Então, olha aqui, ó, o símbolo que a gente usa é o símbolo Q. Esse Q, ele tem um motivo para estar aqui, tá? O que é esse Q? Não, se você nunca viu, vamos lembrar. O Q, ele tá assim, ele quer dizer o seguinte, ó. É Q de quociente. Tá? É o Q de quociente. Tudo bem? Então, é esse cara aqui, por isso que tem a letra Q. Então, a gente usa o Q de quociente, tá? Os números racionais é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, aqui vai várias observações. Então, presta atenção para você não vacilar mais. O número na forma de fração, ele é composto por dois elementos. Ele vai ter um primeiro cara, que recebe o nome, que é o numerador, que é o cara que vai em cima. Esse cara é o numerador. Aí, depois do numerador, eu tenho outro, que eu vou chamar que é o cara de baixo, que é o denominador. E por que o denominador tem esse nome? O numerador é a quantidade de partes que você tem, que é o numerador. Numerador. O denominador é o que dá nome à fração, por isso que ele se chama denominador. Então, você fala o quê? 1/2, 1/4, 5/3, 7/12. Então, o cara de baixo é o que dá nome à fração. A gente chama de denominador, é o que denomina. Denominador. Então, esses caras são os nomezinhos. Um exemplo de fração, vamos supor. Aqui já vou colocar duas frações, né? Fração própria e fração imprópria. Mas já comento. Então, uma fração, por exemplo, rascunho aqui em cima, ó. Tá, permitir. Exemplo, vamos supor. 3/5. Isso é uma fração. Tá, tem numerador e denominador. Isso é um número racional. 4/7 é uma fração. 25/12 é uma fração. Se você pega um número inteiro, qualquer, sei lá, 5, ele pode ser escrito como se fosse uma fração, é 5/1. Se você pega um número negativo, sei lá, não importa, -3, o -3 também pode ser escrito como se fosse uma fração, é -3/1. Então, todo número inteiro, número natural, ele pode ser escrito na forma de uma fração. Isso aqui, e a fração não é nada mais, nada menos que uma divisão. Aqui já vai uma observação em cima desse -3 aqui. Eu vou colocar mais uma fração negativa. Ó. Eu vou puxar uma setinha aqui para não invadir o espaço da solução própria e imprópria. Uma dúvida comum dos alunos é onde que ele põe o sinal negativo na fração. Resposta, tanto faz. Então, você vai ter o seguinte, por exemplo, -2/3. O menos pode estar no meio, que é o que eu uso geralmente. Ele pode estar em cima, que é o -2/3, e pode estar embaixo. Tanto faz, você escolhe, tá? Estando em cima, embaixo ou no meio, tanto faz, é a mesma coisa. Professor, eu gosto de colocar no meio. Ah, eu gosto de deixar em cima. Ah, eu gosto de deixar embaixo. Tudo bem. Geralmente, quando está embaixo, a gente coloca no meio, quando está em cima, a gente coloca no meio, tá bom? Agora, algumas condições aqui. O cara que está em cima, depende da biografia, você vai ter alguma variação. Esse cara, a gente fala que ele é pertencente ao conjunto dos inteiros. Ele não tem restrição nenhuma. Já o cara de baixo, o denominador, ele pertence ao conjunto numérico. Eu posso colocar ou inteiro ou naturais, está tudo bem, com asterisco aqui em cima. O que é esse asterisco? Quando tem um asterisco no conjunto numérico qualquer, significa que o zero não faz parte. Então, esse cara quer dizer sem. Juro, eu não sei desenhar asterisco, né? Que a linha está muito grossa. Dá uma afinada aqui, ó. Asterisco. Esse cara quer dizer sem o zero. Não nulo, sem o zero. Tá? Outra informação importante, como vimos lá atrás, essa barrinha, ela representa uma operação. Ela é simplesmente uma divisão. Tá? Então, é o número de cima dividido pelo número de baixo.
Tá? Agora o resultado pode dar com vírgula, dízima periódica, enfim, alguns valores já não tão tradicionais que a gente está acostumado até a aula de hoje. Agora, vamos lá. Olha o que a gente já viu em pouco tempo de aula. Vamos recapitular. Nomes, numerador, denominador. Falei que o de cima é o número inteiro, falei que o de baixo é o número natural. Você aprendeu o que é esse símbolozinho, que significa sem o zero. Aprendeu também que é importante. Toda fração, todo número inteiro, ele pode ser escrito na forma de uma fração com denominador igual a 1, cara de baixo, 1. E além disso, aí ficou feio o cinza, né? Era para ser o azulzinho. O cara de baixo igual a 1. Cadê o azulzinho? Beleza. Ó. Denominador igual a 1. Pronto, melhorou. E o sinal negativo pode estar em qualquer posição. Agora vamos definir frações próprias e frações impróprias. O que é cada uma delas? São só nomes, tá? Para você estar acostumado a trabalhar. Quando a gente fala em fração própria são frações que o numerador, o cara de cima, ele é menor que o denominador, tá? É só isso. Então, uma fração própria, o numerador é menor que o denominador. Professor, eu nem lembrava disso, acho que eu aprendi isso lá na época de escolinha, nem lembrava mais. Então, rapaz, e estamos aqui aprendendo. Olha só, terça-feira à noite, pode estar comendo seu lanchão aí e tá aprendendo matemática. Olha que beleza? Ó, então o numerador é menor que o denominador. Isso aqui é uma fração própria. Por exemplo, ó, vou representar aqui. Aqui eu tenho uma bolazinha, um círculo, ele está dividido em 8 partes iguais. O que seria uma representação de fração própria, por exemplo? Eu posso pegar essa parte aqui, tá vendo? Isso daqui está representando o quê? Eu estou representando 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes de um total de 8 partes. Então, isso é uma fração própria. O que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria é uma fração que... Deixa eu puxar uma laranja aqui, porque o amarelo eu não tenho. Quando o numerador, que seria a negação do ser menor, né? A negação do ser menor é o numerador, ele é maior ou igual ao denominador. Tá? Isso é uma fração imprópria. Só isso. Aí, sabendo disso, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Esse cara aqui tá cheio. Esse cara aqui tá cheio também, ó. Tá cheio, tá cheio. E aqui eu tenho dois inteiros, né? E aqui eu vou colocar a mesma quantidade que eu tinha anteriormente, ó. Então, o que eu tenho aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, essa fração, ela é uma fração imprópria, porque o cara de cima é maior que o cara de baixo, que é 21 sobre 8. Ele também tem uma representação que é difícil aparecer, mas é bom você ter uma noção, que é a representação de número misto. O que é um número misto? Esse cara pode ser representado assim, ó, 2 e 5 oitavos. Isso aqui é um número misto, tá? Não, eu não lembro disso, não aprendi isso. Então tá aprendendo hoje. Então esse cara aqui é um número misto. E o que o número misto tem? Ele pega a parte inteira, coloca como se fosse um número bem grandão no começo. Então, ele representa o quê? Ele representa um inteiro, mais 5 oitavos. Ou, se você preferir, pode colocar 2 mais 5 oitavos. O número maior, ele representa a quantidade de inteiros, e o menor, ele é a fração. Então, é a soma de 2 inteiros mais a fração. Então, isso equivale ao cara de cima, tá? Seria um número misto. Parece muito pouco, então a gente não vai se preocupar tanto assim com ele. Vamos avançar. Outro ponto importante que a gente tem que estudar são frações equivalentes. Frações equivalentes são frações, importante, principalmente para a soma de fração. São frações que representam a mesma quantidade. Então, como assim? No meu exemplo, olha só, eu tenho 3 bolinhas aqui
Eu vou pintar essa parte. Eu vou pintar essa parte aqui. Eu vou pintar essa parte aqui, ó. Olha só, vamos entender. A primeira pode ser representada assim, ó, como se fosse uma parte de um total de duas. É meio. Vou pegar minha régua. A segunda, ela vai ter a seguinte representação. Eu tenho aqui, ó, quatro partes no total e eu tenho duas pintadas. E aqui eu vou ter um total de, analisa, não precisa de uma barra desse tamanho. Ó, eu tenho um total de quatro partes de 8. Então, o que significa? Todos representam a mesma quantidade. Tá? Então, são frações equivalentes. E eu poderia seguir aqui ininterruptamente. Então, não tenho limite para isso. Agora, eu vou fazer mais pertinho algumas aqui. Ó. Pode ser o número que eu quiser. Sei lá, 5 sobre 10, 100 sobre 200, 128 por 256, e assim vai seguindo. Então, esse cara vai avançando até não acaba mais. Existem infinitas frações equivalentes. Então, desde que eu pego essa fração, ela representa a mesma quantidade, ela é fração equivalente. Luigi, tem como comentar de outro jeito? Tem. O que é uma fração? Frações equivalentes. Se eu simplifico elas, eu vou chegar na mesma fração irredutível. Então, divido por 2 em cima e embaixo, aqui vai dar meio. Eu divido por 4 em cima e embaixo, aqui vai dar meio. Divido por 5 em cima e embaixo, aqui vai dar meio. Então, se eu simplifico, eu paro sempre na mesma fração irredutível. Então, o que eu posso falar? Você pode falar o seguinte, ó. Uma fração que é formada por numerador e denominador, olha só, fica um pouquinho mais algébrico, mas não se assusta. Tá? Se eu tenho uma fração, se eu quero achar uma fração equivalente a ela, o que eu posso fazer? Por exemplo, se eu quero sair dessa fração meio que está aqui, tá vendo? Ó, e chegar nessa 5 sobre 10, como que eu faço para relacionar as duas? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no cantinho, eu vou pegar a fração meio, eu quero chegar no 5 sobre 10. Ela está aqui. Eu vou multiplicar, ó, por 5 em cima e por 5 embaixo. Quando eu multiplico em cima e embaixo, é como se estivesse multiplicando e dividindo. E se eu multiplico e divido pela mesma coisa, eu não afeto a minha fração. Então, esse cara vai resultar em 5 vezes 1, que é 5, 5 vezes 2, que é 10. Então, aí que eu chego na fração que está aqui. Ó. Então, uma fração equivalente é uma fração que vai pegar o numerador e o denominador. E vai pegar esses carinhas e vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Que número é esse? Qualquer um. Vamos chamar de número K. Tá? Esse K é só um número. É um número real. É um número real. Pode ser qualquer coisa. Pode ser 2, pode ser π, pode ser 5, pode ser 10, tanto faz. Se eu multiplico em cima e embaixo, chego numa fração equivalente. E o que é fração irredutível? Frações irredutível é uma fração que não pode ser simplificada. Então, simples assim, ó. É uma fração que não pode ser simplificada. Então, ela não dá para simplificar mais. Seria a primeira, né, que deu origem a todas as outras. Então, por exemplo, se eu pego aqui, sei lá, 24 sobre 18, dá para simplificar? Dá, dá. Os dois números são pares, não são? Se eles são pares, dá para dividir por 2. Então, eu divido por 2 em cima e embaixo. Vai dar 12 sobre 9. É uma fração equivalente à primeira, mas ainda não é a fração irredutível. Eu tenho que dividir mais uma vez, ó. Dá para dividir por 3. E quando eu divido por 3, o de cima vai dar 4, o de baixo vai dar 3. Então, 4 terços é a fração irredutível, que não dá mais para simplificar. Não existe um número inteiro que eu divide simultaneamente. 4 e o 3.
Professor, posso falar que o MDC entre eles é 1 ou eles são primos entre si? Pode, mas pode ficar tranquilo, a gente não chegou nisso ainda, tá bom? Então, se quiser usar esses termos mais técnicos, você pode falar assim, olha, o MDC, o máximo divisor comum de 4 e 3 é 1, ou seja, eles são primos entre si. Mas não se preocupa, tá? Isso aqui é coisa mais para frente, a gente não viu ainda MMC e nem números primos, então não se preocupa. Agora vamos às operações. As operações são importantes. Vamos começar com a primeira operação. A primeira operação é a soma e subtração. Aqui, a soma e subtração de fração, ela é bem definida. Ó. A, B, C e B de bola. Ó. Mesma coisa. Se eu vou somar frações com o mesmo denominador, ó, eu simplesmente mantenho o denominador, o cara que está embaixo, ele mantém, e eu somo ou subtraio os dois carinhas de cima. Então, isso vale tanto para soma quanto para subtração. Vou dar um exemplo. Pera aí, aqui é um Czinho, ficou com cara de A. Exemplo, ó. Vou pegar esse apagadorzinho aqui. Apagou. Ó, exemplo. Imagina só. Se eu tenho o 7/8, eu vou somar com 4/8. O denominador é o mesmo. Então, eu mantenho o denominador. Eu tenho 7 partes de 8, eu vou somar com 4 partes de 8. Eu vou ter como resposta 11 partes de 8. Subtração, mesma coisa. Então, vamos supor que eu tenho 5 sextos mais 4 sextos menos 2 sextos. Ó, bem grande, né? Como todo mundo tem o número 6 embaixo, eu mantenho o mesmo denominador. Eu não opero com eles, eu mantenho. Aí eu somo 5 mais 4 menos 2. E 5 mais 4 menos 2 vai dar 9 menos 2, que é 7. 7 sextos. Então, essa é a soma e a subtração com frações com o mesmo denominador. Onde que começa a dar problema? Quando o denominador não é o mesmo. Quando o denominador não é o mesmo, o que a gente faz? Ó, aí vem um truquezinho. Você vai pegar aqui A sobre B, eu quero somar com C sobre D. Então, eu não consigo somar porque os denominadores não são iguais. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar transformar os denominadores em denominadores iguais. Olha como esse cara vai funcionar. Ó. Eu vou pegar o AB, vou deixar um espacinho aqui e o CD. Para que o denominador fique igual, eu vou pegar esse cara aqui, vou multiplicar esse, e vou pegar ele. Deixa eu pegar o laranja aqui, ó. Azulzinho, verdinho, verdinho. Não, azulzinho. Ó, vou pegar esse cara aqui, ó, e vou multiplicar esse. Então, um multiplica o outro. Fazendo isso, eu vou chegar numa fração equivalente. Olha como esse cara funciona. Eu vou pegar aqui e vou multiplicar por D embaixo, D em cima, tá vendo? Como se fosse aquela fração equivalente lá que a gente estudou. Agora, aqui eu vou multiplicar por B em cima e por B embaixo. Quando eu faço isso, eu vou chegar nessa estrutura que está aqui, ó. Um passinho aqui e um passinho aqui. Depois eu vou dar um truque. Calma, não se assusta. Tá? É feinho no começo, mas depois melhora. Tá que nem um patinho feio. No começo você assusta, depois ele fica bonitinho. Ó, BD, AD aqui. E aqui, DB, CB. Como embaixo ficou igual, eu posso fazer o seguinte. Eu mantenho o cara de baixo, que é o BD. E em cima fica AD e CB. Essa é a definição de soma de fração. Luigi, eu achei bem confuso. Tá, tem uma dica, quer ver? Dá para ir daqui para cá. Deixa eu diminuir esse marca-texto. Dá para ir daqui para cá, direto. Como, professor? Vou explicar. A dica é aquela dica que alguns alunos aprendem como borboletinha. Então, se você compara o primeiro com o último, o que aconteceu de um modo geral? De modo mais simplificado, tá? A gente vai fazer um exemplo já já sobre isso.
Eu pego os dois carinhas de baixo e multiplico entre eles, ó. Ficou BD, tá vendo? Ó, repara, eu não tô falando para você, olha, isso aqui é um truque. Não, eu mostrei de onde que veio, tá? Olha de onde saiu, olha a expressão de cima. Eu mostrei de onde que veio. Aí depois, o que que aconteceu? O cara daqui é como se ele tivesse multiplicado o cara daqui, ó, o Azinho. Aí ficou o AD. E como se o B tivesse multiplicado o C, ficado BC. Então, o que a gente faz? Multiplica embaixo e multiplica cruzado. Isso vale tanto para a soma quanto para a subtração. Deixa eu arrumar esse aqui, porque o sinal de mais ficou sumido. Então, deixa eu espessura pequena. Esse cara multiplica esse. Deixa eu fazer agora com laranjinha, bem fininho. Esse cara aqui multiplica esse. Então, fica AD e BC. Então, é isso que acontece. Você multiplica embaixo e multiplica cruzado. Ah, professor, e agora? E agora que a partir de hoje, a soma de fração, quando você quer fazer uma soma rápida de duas frações, vai ficar muito rápido. Muito rápido. Então, quando eu pego, sei lá, 4 quintos, vou somar com 1/3, ó, 5, multiplica embaixo. Acompanha comigo, ó. 5 vezes 3, 15. Aí você vai. 1 vezes 5 e 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 5, 5. Então, esse cara vai dar 17/15. Olha como fica prático. Fica muito prático a soma de fração. Ah, e se for conta de menos? Ué, mesma coisa, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Vamos dividir o exemplo. Outro exemplo. Vamos fazer uma conta de subtração agora. Vamos supor que eu tenho lá 7. Opa, é para estar tudo de azul. 7 quartos menos 2/3. Embaixo, 4 vezes 3. Vamos fazer junto comigo para você não errar mais, ó. 4 vezes 3, 12. Agora aqui, ó. 3 vezes 7, 21. Menos. Olha o outro. 4 vezes 2, 8. 21 menos 8 vai dar 13/12. Fechou? É assim que a gente soma a fração, de uma forma mais prática. Professora, e como que ficaria se fosse muita coisa, desse número muito feio? A gente usa o MMC, mas daqui a pouco eu mostro para você como é que funciona. Olha só, vamos seguir. Então, vimos soma e subtração de fração, ó, rapidinho. Tá? Uma operação muito importante. Vamos agora para o produto. O produto entre frações, ele segue uma lógica bem parecida. Só que aqui seria a operação mais fácil de todas, tá? O produto de fração não tem muito segredo. Eu tenho A sobre B e C sobre D. Eu quero dividir uma fração pela outra. Como eu quero, desculpa, multiplicar uma fração pela outra. Como eu quero multiplicar frações, é bem direto. É o de cima vezes o de cima, AC, e o de baixo vezes o de baixo, que é BD. Só isso. Multiplicação é fácil assim? É. Por que que eu erro, então? Acho que pode ser pela tabuada. Então dá uma conferida lá. Ó, 4/3 vezes 2/5. Vai ficar 4 vezes 2, 8. 3 vezes 5, 15. Certo? Ó, deixa eu diminuir esse cara que tá muito grande. 3 vezes 5, 4 vezes 2. Certo? Luiz, como dar mais um exemplo? Tem, claro. Daqui a pouco eu dou. Vou avançar um pouco agora. Tudo bem, produto? Ah, Luiz, é muito fácil. É, assim mesmo. Só uma dica, vai. Vamos mais um exemplo, que acho que é importante. 5/3 vezes 9/10 vezes 1/4. Você não vai fazer tudo embaixo e depois tudo em cima. Vai ficar muito grande. Que vantagem você tem aqui? Você pode fazer o seguinte, ó. Esse 5 dá para dividir por 10. O 5 e o 10 dá para simplificar. Dividido por 5 em cima, dividido por 5 embaixo. Ah, mas estão em frações diferentes. Tudo bem.
Não vai juntar tudo na multiplicação? Como vai juntar tudo, você pode fazer esse corte. O 9 com o 3 vai dar 3, ó. Então, olha o que sobrou. 3 vezes 1 em cima, que é 3. Embaixo, opa, aqui ficou 1, né? 1 vezes 2 vezes 4, que é 8. Então, ficou 3 oitavos. Melhorou, né? Bem mais fácil do que calcular 120, depois 45 e simplificar. Eu acho que ficou melhor. Multiplicar produto de fração foi, agora vamos à divisão de fração. Vamos lá. Divisão. A divisão de fração é algo mais ou menos assim. Imagina que eu tenho. Deixa eu dar uma olhada, surgiu uma pergunta aqui. Opa. Professor, quando for a soma de mais frações com denominadores diferentes, além de duas, a melhor forma de fazer por MMC ou faz dessa forma mais prática de duas em duas? Depende muito do problema. Eu recomendaria uma fração muito grande fazer MMC. A gente vai fazer isso nos exemplos que estão por vir. Eu vou explicar como você calcula MMC, a ideia de números primos e a ideia de fatores, fatoração de um número, fatoração simultânea, né, que é o cálculo do MMC. Eu vou ensinar como você faz isso. Eu recomendo MMC, mas depende muito. Às vezes é mais prático, né? Às vezes está rapidinho ali para você fazer. Então, mas quando é muita coisa, MMC acaba sendo o melhor caminho, tá bom? Mas boa pergunta. Divisão. O que você aprende na divisão, né? Vamos ver. Divisão você aprendeu o que quando você estudou? Você aprendeu que nada, imagina. Gente, todo mundo aqui é aberto para fazer perguntas, tá? Então fiquem à vontade. A divisão de fração você aprendeu que inverte e multiplica. Aí a pergunta é, mas por que que inverte e multiplica? Vamos tentar adivinhar? Olha só, você entendeu que dá para cortar, né? Isso aí foi bom, fechou. Pensa que eu tenho a seguinte fração. A sobre B está sendo dividido por C sobre D. C sobre D. Vou fazer essa divisão aqui, ó. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar anular o cara de baixo. Como que eu vou anular? Ué, pensa comigo. Quando você tem uma divisão por 1, sei lá, 10 por 1, dá 10. 5 por 1 dá 5. 2 terços dividido por 1 é 2 terços. Então, eu consigo eliminar o cara de baixo, sumir com ele, neutralizar ele, se eu transformo ele em no número 1, um elemento neutro da divisão. E como que eu consigo? Eu vou usar o conceito de fração equivalente e multiplicação. Como? Para que o cara de baixo se torne 1, seria interessante eu multiplicar ele por um número que tenha o D em cima para cortar aqui e o C embaixo para cortar aqui, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, como se fosse uma fração equivalente. E por quem que eu multiplico? Eu multiplico pelo inverso do cara de baixo. E qual que é a vantagem? Olha o que acontece com o denominador. Ó. O C corta com o C, fica 1. O D corta com o D, fica 1 também. E em cima vai ficar aquela expressão que está ali. Eu não vou mexer, eu vou deixar ela desse jeitinho. Ó. Vai ficar o A sobre B e vai ficar o D sobre C. A sobre B e o D sobre C. Embaixo, 1, tudo 1, vai ficar o número 1. E o número 1 é neutro na divisão. Então, o que, que acontece? Quando você vai dividir uma fração, você simplesmente pega o cara de baixo, inverte ele e multiplica a fração de cima. Quando você faz isso, você está neutralizando o denominador. Está transformando ele no número 1 e divisão por 1 é neutra. Por isso que a gente faz isso na divisão. Professor, como dar um exemplo? Tem, vamos lá. Olha só o exemplo. Exemplo, vamos supor, eu tenho aqui 4 terços, vou dividir por 2 quintos. Eu mantenho a de cima
inverto a de baixo. Falar que mantém e inverte é pular toda essa conta direto para o final. Por isso que a gente aprende, ensina, e vocês aprendem a só inverter e multiplicar. Não é muito comum o professor fazer todo esse processo. Ah, Luiz, o meu professor fez. Cara, dá um beijo nele que ele merece. Ah, professor, o meu professor não fez, então vou tacar uma pedra nele. Não. É que às vezes não deu tempo. Não é todo mundo que gosta de demonstração. Às vezes, se ele faz, acaba atrapalhando, perdendo a turma, enfim. Eu entendo o lado dele. Mas se fez, merece um prêmio. Se não fez, cara, vamos entender que não é fácil, não. Show? E aqui, inverteu, multiplicou. Dá para simplificar esse cara com esse aqui, vai dar 2. Vai dar 10 sobre 3. Tá aqui. Encerramos a parte 1, a parte de teoria, e não posso deixar de pedir, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações. Siga a gente aí nas redes sociais, tá? Se esforce, se dedique, tá? Pegue o material da aula que tá aqui, ó, na descrição do vídeo. E treine, cara, matemática é treino, e se torne a melhor pessoa que você pode. Tá? Eu acredito fortemente nisso. E se você faz isso, todo mundo sai ganhando. Forte abraço, até a próxima e tamo junto.